Olá, eu sou a Kadra Riz e esse é o KadraCast, um podcast que a gente vai falar para vocês sobre o mundo jurídico e atualidades. Eu sou professora, advogada, coordenadora e também secretária de Compliance e Transparência. Eu vou trazer para vocês no episódio pessoas para lá de legais que entendem sobre direito, atualidades no mundo jurídico e em cada programa vai trazer um assunto bem diferenciado, específico e especial para que vocês venham participar e fiquem muito maravilhados com os nossos convidados. Então, quero apresentar aqui o nosso primeiro episódio, o nosso primeiro convidado, que é para lá de especial, Lucas Cardoso. Ele também é professor, advogado, mestre em Direito, tem 2 livros publicados e aí uma história de vida fantástica. Por favor, se apresente aqui pra gente e fale como que você veio parar no mundo do direito. Vamos lá, uma baita responsabilidade e primeiro agradecer, desejar muito sucesso ao programa, esse podcast aí que tenho certeza tem tudo para ser muito bem sucedido. Obrigada. Então é um prazer e uma honra estar aqui, estou aqui pra gente conversar, né? O que você entender por bem ao longo da carreira, seja na área jurídica, o que a gente tem vivenciado aí, os desafios que enfrentamos pela vida e envolve desde a área de formação, atuação profissional, as experiências que a gente acabou passando e o que a gente faz para conciliar isso tudo, né? Nesse tempo de redes sociais, de exigências das mais variadas da vida profissional e pessoal. Então vamos lá, estou aqui à sua disposição. Posso só fazer um recorte aqui, tomando de volta, antes de você falar sobre todo esse seu conhecimento aí que vai muito nos deixar felizes aqui em saber. Primeiro eu quero agradecer o pessoal do mundo empresarial que fizeram todo esse cenário aqui. Estão trabalhando muito aqui, estão me ajudando muito, dando dicas, agradecer o Beto, o André, o Samuel, a Raíssa, o Lucas, a Tati e toda a equipe do mundo empresarial e da Global Mídia. E também, hoje eu visto aqui a roupa da Iriana Conceito, por isso que eu tô toda elegante, bonita, charmosa. A Iriana é um arraso. Também pretendemos trazer ela aqui para dar umas dicas de moda que eu acho que a mulherada vai adorar. Então, obrigada, prazer. E eu acho que, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho geral sobre sua profissão, como que você descobriu que você queria seguir na área do direito. Vamos lá. Isso começou, claro, ao longo do período do ensino médio, quando a gente começa a pensar no vestibular, né? Qual carreira seguir, qual profissão, o que eu vou prestar. E eu tinha muitas dúvidas, porque na escola eu gostava de disciplinas que não necessariamente se harmonizavam tanto com uma área com exclusividade. Eu gostava muito de português, até isso... Hoje a gente acaba brincando, os amigos, tal, que eu sou um pouquinho cri-cri, algumas questões que surgem, é divertido. E ao mesmo tempo gostava de matemática, então eu refletia se era o caso de prestar vestibular para a área jurídica, para o direito, ou economia, administração, enfim, e acabei prestando para essas variadas áreas. E dialogando muito, poxa vida, eu buscava então entender com pessoas e ouvir os mais experientes sobre o que eles tinham de sugestão, né? O que a partir da vida, do que cada um tinha vivenciado, o que eles podiam recomendar. E conversei com algumas pessoas que eu tinha como referência e isso acabou sendo uma conclusão ali, acredito que todos falaram no mesmo sentido, né? Que a área jurídica é uma área de formação que te permite um leque muito amplo de atuação. Você não precisa nem atuar especificamente, exclusivamente com o direito. Então, temos muitas pessoas e excelentes profissionais que têm a formação jurídica, que se utilizam desses conhecimentos, mas acabam voltando a sua atuação para o empreendedorismo, enfim, para uma série de questões que tenho certeza também vão poder ser abordadas ali ao longo dos próximos programas. Então, acabei prestando direito, passei lá na Facamp, a Faculdade de Campinas, e foi uma experiência incrível, assim. São 5 anos de graduação, né? Então eu comecei lá em 2007, uma trajetória, um percurso que acabou durando até o ano de 2011, de muita intensidade. Ali a Facamp ela tem uma característica que é o ensino em período integral,
E a gente, quando tá ali, tá indo dos 17 para os 18 anos, até é uma questão bem interessante de refletirmos, né? Poxa vida, será que esse é o momento da pessoa escolher a carreira que ela vai seguir ao resto de toda a vida, né? Então, assim, é uma decisão muito significativa para isso. Há um peso, uma responsabilidade grande, né? Não à toa. Você já tinha certeza que você queria ser advogado ou ainda estava na dúvida Não, aos 17, pensando nisso? Não, imagina, não tinha certeza não. Isso a gente acaba refletindo ao longo do tempo, né? Por diversos momentos. Mas o que era bacana, ao longo das disciplinas, então a cada semestre que passava, a gente deparava com temas tão provocantes, tão intrigantes ali, eu falava assim, nossa, eu tinha a sensação reforçada, poxa, é aqui que eu quero estar. E ali, com convívio com colegas, então, pessoas sensacionais, a gente tinha, assim, momentos muito interessantes de diálogo, enfim, e debates também, né? Isso acaba sendo incorporado e naturalizado, porque faz parte, o debate é algo que não tem como a gente fugir. Na própria vida, né? Na solução de consensos, na busca aí de soluções, de diálogos e para a gente poder harmonizar os interesses que não necessariamente vão estar no mesmo sentido em todos os momentos, né? Então, na graduação, foi um período que eu sou muito feliz de ter vivenciado ali, foi de muito aprendizado. E aí, no quinto ano, quando a gente chega do quarto para o quinto ano, o que a gente vai fazer? Poxa, e na área do direito, é muito comum o argumento recurso ao concurso público. Olha, então, vamos prestar um concurso público para que a gente possa se estabilizar, então ter essa garantia mesmo de estabilidade que dá uma segurança ao longo da vida, sem dúvida alguma. Acho até, só fazendo um comentário adicional, muita gente até entra na carreira de direito já pensando no concurso público, né? Então, qual que é a dica sua para o pessoal que entra na carreira pensando no concurso público, ou até como você é professor, para os alunos que focam nessa área de vou para o concurso e de repente não penso em mais nada? O que eu posso tentar contribuir, né, a partir do ponto de vista da experiência que eu tive? Esse é um período em que há a possibilidade de a pessoa fazer os estágios. Então, existe uma possibilidade de atuação e de aprendizado muito grande nos diferentes órgãos. A carreira pública ela é desafiadora e ela é muito intensa também. Ainda que a gente, depois do período de estágio probatório, né, que normalmente no Brasil agora ele dura por 3 anos, então são 3 anos de estágio probatório, a partir do qual uma comissão vai fazer uma avaliação e a pessoa consegue a estabilidade no serviço público, que é uma garantia aí muito relevante. Dependendo da carreira, a garantia é ainda maior, né? Os magistrados e os membros do Ministério Público e dos tribunais de contas, eles têm a vitaliciedade, que dá uma força e, nesse sentido, também uma tranquilidade, uma segurança para se trabalhar a bem do serviço público. Mas o que eu posso recomendar, até me dando a liberdade de fazê-lo, é que a pessoa possa conhecer as diversas áreas, as diversas carreiras ao longo desse período de estágio. Vivenciando, compartilhando, conhecendo, conversando com pessoas que vivenciam isso. Porque, por outro lado, ao mesmo tempo em que é muito gratificante acompanhar pessoas ali que trabalham no serviço público, que são vocacionadas a fazer aquilo que elas atuam, desempenhar suas diversas funções, também é muito complicado quando a gente depara com pessoas ali que não estão satisfeitas com o seu dia a dia. E aí há uma frustração muito grande. Por isso que tentar conhecer um pouco mais, né, além do que a gente acaba lendo por aí, se for possível estagiar o quanto antes nos mais variados órgãos, poderes, pessoas jurídicas, os entes que a gente fala, seria interessante. Eu acho que é um momento muito propício para esse conhecimento, para que, assim, tenha condições de decidir. E aí, as mais variadas carreiras na área pública ou na iniciativa privada, por que não? Iniciativa privada, o que a gente tem além dos escritórios que você fala, poxa, é muito legal e as pessoas às vezes não pensam, sei lá, advogar em empresa, o que você tem de ideia? Pois é, então na área pública, perfeito, a gente tem os variados concursos, né? E só um detalhe também que eu acho que é importante, não posso deixar passar despercebido, era uma noção que eu não tinha na faculdade, porque a gente idealizava alguns concursos, né? Ouvindo os professores, os colegas, poxa vida, vou prestar o concurso para promotor de justiça, para juiz, mas e os outros cargos? Existe uma série de cargos que nem exigem a experiência prévia
Porque esses que eu mencionei, eles acabam demandando uma experiência anterior, inclusive na advocacia ou jurídica, pelo período mínimo de 3 anos. Alguns outros cargos pelo período mínimo de 2 anos. Então, até uma situação que merece uma reflexão maior por parte das autoridades constituídas, porque a pessoa se forma depois de 5 anos e não consegue atuar exercendo as funções típicas, as atribuições desses cargos. E aí acaba ficando, além dos 5 anos, mais 2, 3 anos e até mais, por conta da dificuldade de acesso, né, de ingresso nessas carreiras. Então, por outro lado, na área privada, a gente tem uma amplitude, um leque de possibilidades infinitamente maior, mas também desafiador da mesma maneira, porque é difícil você passar no concurso público, sim, dificílimo, envolve anos de preparo, mas para você conseguir estabilidade na área privada e se destacar a partir disso, também é dificílimo. E aí tem essas características peculiares. Então você tem uma liberdade maior, dependendo da carreira. Então, claro, a advocacia vai exigir que você tenha graduação em direito, seja aprovado no exame da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Que também é dificílimo. Que também é um exame difícil, cada vez, né, trazendo disciplinas novas. Uma delas é o eleitoral. Eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sim, até porque é a sua área, né? Então tem a primeira fase do exame da OAB, que agora o eleitoral constitui uma das disciplinas abordadas. A segunda fase, que você escolhe um ramo do direito. Então, a sua prova vai ser organizada a partir de uma questão de uma prova prático-profissional. Então, vão trazer um caso que você vai ter que dar uma solução, né? Qual é o recurso, qual é a peça, a ação, enfim, quais são os argumentos, os fundamentos para isso, além de questões dissertativas sobre uma matéria específica. Então, vai ser o direito penal, direito civil, administrativo, constitucional, tributário, trabalhista, enfim, né? E então, a OAB vai te preparar e te deixar apto, né, se presume, para o exercício da advocacia. Mas só está começando, né? Eu estou lembrando aqui... Até porque nem precisa ser a área de atuação aquela que você seleciona para fazer a segunda fase, né? Exatamente, exatamente. Então, dentro dessa autonomia que a atuação na área jurídica te dá, né, há essa gama de possibilidades de atuação. Agora, além da OAB e da advocacia propriamente dita, desde a graduação, né, a pessoa pode procurar, o estudante pode procurar, seja um escritório de advocacia, talvez até mais consolidado, para entender, né, a partir da tradição, quais são as experiências, as dicas, como as coisas estão constituídas. Pode também procurar empresas que busquem um profissional que esteja estudando a área jurídica e também pode ter uma iniciativa aí empreendedora. Temos exemplos aí pelo país de pessoas que cursaram direito e acabaram constituindo empresa e exercendo aí a sua atividade, enfim, com liberdade absoluta, claro que respeitadas as normas legais, mas feito isso, né, o setor privado tem uma liberdade, e eu estou insistindo muito nesse tema, porque quando a gente fala de liberdade, na área privada, nós podemos fazer tudo o que não é proibido. O que encontra uma interpretação totalmente oposta na área pública. O agente público só pode fazer o que a lei prevê. Então vejam a contraposição ali que envolve cada uma dessas áreas. Então um cuidado, uma responsabilidade muito maior. Por isso que, se for possível aliar essas experiências, eu acho que como aprendizado na vida, né? Como autonomia, como conhecimento adquirido, para que a pessoa possa entender um pouquinho de como tudo funciona, é uma dica e é uma sugestão que eu costumo conversar com os alunos. Conhecendo o seu currículo, eu sei também que você trabalhou por muito tempo dentro da iniciativa pública. Você foi uma pessoa que trabalhou lá. O que você encontrou de desafio de lá que você acha, poxa, vou levar para a vida? A área pública é uma área que me intriga e me gera um interesse de conhecer mais desde a faculdade. Então, as disciplinas de direito público, né? O direito constitucional, o direito administrativo, o próprio direito penal, enfim. E aí eu posso dizer que eu tive professores incríveis e pessoas que eu tenho o prazer e a oportunidade de conviver até hoje. Então, são relações
de vida que, veja, a valorização disso tudo, esse reconhecimento, acredito que já trazer essa perspectiva para quem está entrando, né, numa carreira jurídica, enfim, isso acaba sendo um diferencial. Então, é uma oportunidade que eu tenho, que eu valorizo cada vez mais, de poder interagir com esses mestres, com esses professores até hoje, que me ensinaram e continuam ensinando. E aí, só um rápido parênteses, a minha primeira experiência profissional, assim que eu me formei, foi na área do direito eleitoral envolvendo as eleições ali na cidade de Campinas. Que legal. Isso foi no ano de 2012, um período que a cidade de Campinas passou por uma turbulência ali. Em 2011 o prefeito foi alvo de um processo de impeachment, o vice-prefeito também. E aí, em eleição indireta, o presidente da Câmara assumiu no final de 2011, ele exerceu o mandato de prefeito ao longo de 2012 e foi candidato à reeleição. E como ele era vereador e a equipe também estava mais direcionada e focada nas atividades do poder público municipal, ele precisava de pessoas que contribuíssem também com a área jurídica nas eleições. E foi uma oportunidade que tive também a partir de um contato, uma pessoa que me conhece desde pequeno e também sou muito grato a ela, mandar um abraço para o Carlão. Um abraço para você aí, Carlão. Aproveita, hein? A partir do convívio familiar e nesse sentido, né, a gratidão e o reconhecimento à família, a importância disso na nossa formação. Então, a partir desses contatos das pessoas que a gente acabou conhecendo, eu pude começar a vivenciar também o direito público. E foi ele que me convidou para trabalhar já em 2014 na prefeitura de Louveira. E eu tive essa possibilidade de trabalho, foi algo que me permitiu inclusive custear os estudos do mestrado, que era um grande sonho. Então, formado em 2011, eu comecei como aluno ouvinte, buscando acesso ao mestrado. Fui ouvinte por um tempo, enfim. E aí trabalhei no município de Louveira de 2014 a 2016, até as eleições ali, mais ou menos, o período eleitoral, quando eu estava pensando mais em direcionar minha carreira para a docência e recebi ali um grato convite de vir para Itu, onde acabei conhecendo pessoas que marcaram a minha vida. E é uma cidade que eu tenho um prazer muito grande de morar e trabalhando na iniciativa pública. Então, no serviço público, aí ao longo de 7 anos e 3 meses em Itu, também pude aprender bastante. É um conhecimento ali relacionado às funções administrativas, né? Quais são as atividades do poder público? O poder público tem a prestação de serviços públicos. Perfeito, são serviços públicos essenciais, inclusive. Né? Tem alguns que são prestados concomitantemente à iniciativa privada. Tá. Mas também tem as outras atividades. O exercício do poder de polícia. Como assim poder de polícia, o poder público exercendo a prefeitura? Quando a lacração, por exemplo, de um estabelecimento por questão de vigilância sanitária ou de ausência de algum alvará, a gente acompanhou isso em São Paulo semana passada no show do Roberto Carlos. Né? Nossa, nem fale. Existe uma concessionária do Pacaembu, que é um complexo ali esportivo do município, que foi, claro, levado à concorrência pública, e a iniciativa privada que cuida, mas o poder público exerce ali uma fiscalização. E acabou interditando, impedindo a realização de um show por exercício desse poder de polícia, que envolve a restrição à liberdade, à propriedade individual em prol do interesse público. Então, aí tratando de serviços públicos, poder de polícia, atividade administrativa de fomento e a intervenção também, que vai envolver as requisições, que são instrumentos também muito utilizados ao longo da pandemia, situações de crise, emergenciais, enfim, ainda que atípicos, são as funções administrativas que eu tive a oportunidade de acompanhar, vivenciar com muita intensidade, que sem dúvida nenhuma agregaram muito para a minha vida. Muito bacana isso. Eu estava quase te perguntando desde o início, até porque eu conheço o convidado aqui, quem te trouxe para Itu, porque é uma pessoa muito especial e eu acho que vale o carinho aí de falar um pouquinho dela, até porque eu sei que essa pessoa agregou também na sua vida, não só em te trazer para Itu, mas de te chamar aí para ser professor também, né? Sem dúvida alguma. Eu preciso, na verdade, assim, eu nunca esquecerei de tudo que Gustavo Gazola fez por mim em termos de reconhecimento, oportunidade e valorizar tudo isso é o mínimo que eu posso fazer.
porque ele sabendo que eu trabalhava no serviço público, isso em 2016, o irmão dele, Guilherme, prefeito de Itu, foi eleito prefeito. Aliás, é meu chefe, tá, gente? Vou deixar esse registro aqui também. E eu falei do Gustavo com um carinho muito especial, porque é algo em comum. Eu não fiz a Facamp, eu fiz FADTU, mas ele também foi meu professor, ele já dava aula de Direito Penal e eu acho ele incrível. Eu lembro que eu gostava muito das aulas dele. Tem coisas que a gente não pode falar no ar, né? Mas era muito legal que quando ele falava assim, olha, quem não está interessado em assistir a minha aula, pode sair. E aí tinha um local na frente que os alunos iam e ele falava, e comer aquele lanche. E assim, era muito engraçado o jeito que ele falava. Então, eu adorava a aula dele. Ele não deu aula todo o período, ele acabou saindo. Acho que ele deu aula 1 ou 2 anos e depois ele acabou saindo e deixando a parte de Direito Penal, e aí vieram outros professores. Mas, assim, era muito legal também. E aí, quando você falou, só puxando um ganchinho aqui, quando você falou da parte da carreira pública, eu também fiz o estágio com um juiz de Direito Eleitoral, aliás, Hélio Furukawa, que eu adoro, e eu tinha a visão que eu queria ser promotora. E eu acho até um pouco inspirada no Gustavo. E aí, de repente, fazendo um estágio na área criminal, foi algo que eu gostei, mas falei, poxa, acho que só criminal também não é para mim. E acabei mudando de área. Então, eu sei que você já passou por diversas áreas também. Fala um pouquinho sobre a área que você está atuando hoje. Olha, ouvindo você falar sobre as aulas do professor Gustavo, eu não tenho dúvida que por mais sedutor que esse lanche pudesse ser, as pessoas ficavam em sala acompanhando para depois, claro, conciliar comendo um lanchinho. As aulas lá na FADTU acabam por volta das 10h30, 10h40 da noite. Então, nesse sentido, a gente sai de lá com fome também. É uma pena que eu não tive essa oportunidade de conhecer esse estabelecimento, mas a fama continua. E então, é uma pessoa que contribuiu dando essas referências, né? E a quem eu sou muito grato, tanto para conhecer a equipe de trabalho do Guilherme, que é um gestor público excepcional, até passando pela própria FADTU, dizendo, né, que me conhecia, conversando ali com o corpo diretivo, a coordenação, enfim, e é uma faculdade realmente diferenciada. Então, ter a oportunidade de lecionar na FADTU é uma responsabilidade, ao mesmo tempo, pela tradição, mas também é muito gratificante estar ali desenvolvendo os variados temas do eleitoral. E agora, na FAD Sorocaba, a FAD Sorocaba, que tem passado também por uma transformação muito grande, não só em termos de infraestrutura, ambientes, enfim, dos mais modernos, mas também ali envolvendo o próprio corpo docente. A gente tem profissionais extremamente qualificados e eu tive esse privilégio de participar de um curso específico de capacitação, formação e aprimoramento de agentes públicos municipais, uma parceria entre a FAD e a Prefeitura de Sorocaba, que tem buscado qualificar cada vez mais a atuação dos seus agentes públicos aqui, nesse caso voltada essa qualificação para a área da educação. Isso é muito legal, né? Porque a gente vê às vezes a pessoa, e aí vou falar de uma forma genérica, assim, ela se mata para entrar num concurso. E aí, às vezes, acaba depois que entra, não fazendo mais cursos, não se capacitando. Então, acho muito legal a prefeitura investir na capacitação dos funcionários, seja trazendo uma faculdade, um curso específico, ou, às vezes, até pagando o curso para que o funcionário ele vá se especializar em outro local, até porque nem sempre é vantajoso você trazer toda uma equipe para dar um curso, né? Ou o curso realmente ele tem um viés de capacitação geral, ou para você fazer certas capacitações específicas, você vai ter que fazer uma capacitação dentro daquela área e aí não vai ser para a prefeitura inteira. Isso, mas, inclusive, é objeto... Isso é muito bacana. Até só uma rápida licença, é objeto de fiscalização e controle do Tribunal de Contas do Estado, né? Então, são municípios... no estado de São Paulo, né, nós temos os 645 municípios e de todos eles só um que não é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado, que é a capital, que tem um Tribunal de Contas próprio do município de São Paulo. Mas, além dos 644 municípios, o TCE, Tribunal de Contas do Estado, ele fiscaliza o próprio governo do Estado de São Paulo e ali, por seus conselheiros, então, emite os seus relatórios, as suas avaliações, enfim. E esse é um dos critérios, sem dúvida alguma, de qualidade
feridos pela fiscalização. Eu sou suspeita, né? Porque eu trabalho numa secretaria que faz a ponte aí com o Tribunal de Contas, porque a minha secretaria é a que cuida da parte da fiscalização interna da prefeitura também. Então, acho muito legal. Aliás, eu vou mandar aqui um abraço para o Rodney Dancas e eu tô esperando você aqui, viu, Rodney? A gente precisa agendar a nossa data. Uma nota de destaque preciso fazer é a da Prefeitura de Itu, conquistando aí o êxito, os pareceres favoráveis do Tribunal de Contas ao longo aí de toda a gestão do prefeito Guilherme Gasolo. É isso mesmo, muito bacana. Aliás, parabéns pela gestão, Guilherme. Gosto muito da sua gestão e acho que engrandece a cidade. Mas eu tô tentando trazer você aqui um pouquinho pro eleitoral. Você tá fugindo do eleitoral e a gente tá chegando em campanha assim que vai bombar e a gente quer aqui várias opiniões suas. O que você tem de dica para os candidatos que estão chegando na eleição? Vamos lá, é uma pergunta ampla e complexa, né? Eu tô tratando um pouquinho de outros temas, tentando deixar mais ameno, porque o período eleitoral é de muita intensidade. A gente acaba abdicando de uma série de coisas para poder se dedicar de modo satisfatório ali, suficiente para esse embate que envolve as variadas questões das eleições. A gente ainda está num período pré-eleitoral, então qualquer pessoa que quer se candidatar não pode se dizer candidata, então ela faz a menção à pré-candidatura, isso tudo bem, desde que também não faça o pedido explícito de votos. Isso é expressamente proibido pela legislação. O que é possível, é você dizer das suas qualidades pessoais, todas as suas experiências. Posso só fazer desculpa de te interromper, Imagina. Mas é que eu acho que as pessoas que estão assistindo, elas vão ter essa curiosidade. Elas não podem se declarar candidatas ainda, mas elas já perderam ou elas ainda estão dentro do período de fazer a sua inscrição para concorrer a um cargo? Vamos lá. Também a gente precisa traçar aí uma linha do tempo. Tem alguns prazos que já se aperfeiçoaram. Por exemplo, para você ter o seu domicílio eleitoral no lugar em que quer concorrer à eleição, esse prazo já foi. E eu posso mudar? Por exemplo, eu sou de Itu. Se eu quiser concorrer em outra cidade, eu só vou e concorro. O que eu posso fazer? Se eu posso, né? Eu não sei, preciso mudar para essa cidade. Como que funciona? Então, vamos lá. Sobre o domicílio eleitoral, é preciso que haja uma conexão mínima da pessoa, um envolvimento com a localidade. Certo. Então, tendo esse relacionamento com a cidade, com o município, há a possibilidade de transferência. Só que isso precisava ter respeitado um prazo de antecedência de 6 meses. Então, para domicílio eleitoral, para filiação partidária, esse prazo já foi. Então, se você quer concorrer às eleições de 2024, vai ser pelo município em que você tem o seu título eleitoral registrado e pelo partido no qual se encontra filiado. Para a filiação partidária, por exemplo, não tem mais tempo. Tá, mas vamos pensar aqui então. Se eu sou filiada a algum partido porque eu já era engajada no mundo eleitoral, é alguma filiação específica ou não? Se eu já era filiada, eu já posso concorrer e tá tudo bem? Tá tudo bem, pelo partido em que você está filiado, tendo domicílio eleitoral na localidade, ótimo. O registro de candidatura ele vai acontecer até o dia 15 de agosto do ano das eleições. Antes disso, o nome precisa ser aprovado na convenção partidária. E aí, na convenção, elas vão ocorrer ao longo de 20 de julho a 5 de agosto. Tendo seu nome aprovado na convenção do partido, perfeito, é possível registrar a candidatura. E aí fica a orientação, a dica desse cuidado especial, que é: há condições de elegibilidade que envolvem a quitação eleitoral, que envolve a regularidade de uma série de situações que envolve a vida pregressa do pretenso candidato, certo, que é importante que a pessoa já corra atrás. Mas dá tempo ainda? Sim, estando filiado e tendo domicílio eleitoral, dá tempo. Então, você, meu amigo, que quer participar da eleição, é o momento, hein? Aproveita se você já tiver a sua inscrição dentro do partido e corre para regularizar tudo e participar. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Então, a pessoa estando filiada, tendo domicílio eleitoral, ainda dá tempo de concorrer. Por isso que, estrategicamente, e aí contar com um profissional da área jurídica, da área do marketing, da comunicação, acaba sendo um diferencial. Porque nesse período de pré-candidatura, a pessoa pode aparecer, certo, com algumas condições.
além de não pedir explicitamente os votos, que a legislação proíbe expressamente, também ela tem que tomar cuidado com o que é a jurisprudência. O que é a jurisprudência, né? Agora é melhor você explicar aí, hein? Esse pessoal quer saber. Esse nome diferentão aí. Tem alguns nomes diferentes que a gente acaba incorporando. De alguns não tem como fugir. Mas é o conjunto reiterado de decisões dos tribunais que acabam se consolidando em um certo sentido. Então, a jurisprudência dos tribunais eleitorais acabou trazendo as chamadas palavras mágicas, que são também proibidas nesse período de pré-candidaturas. Além de não pedir explicitamente votos, a pessoa não pode fazer convocações. Olha, vamos juntos, venha comigo, né? Venha me apoiar, enfim, conto com você. Algo tudo que se aproxima desse caráter de convocação para as pessoas votarem nela, também isso é combatido. Então tem que se tomar um cuidado muito grande nesse momento. Isso é interessante, né? Porque vem com a gente é uma coisa que a gente gosta de falar, né? Sem dúvida. Mas isso é uma coisa bem interessante. Vem comigo que eu vou mudar a sua vida. Não pode nada disso, então? Não, nem na área eleitoral e nem na área amorosa. Tá? As pessoas têm que tomar cuidado com estelionatos nesse sentido. Então, pessoal, olha, não é só no eleitoral, não. Vem comigo também na área amorosa. Essa foi uma dica incrível. Puxando um pouquinho para o seu escritório. Você tem escritório também. O seu escritório faz direito eleitoral? E o que mais? Fala um pouquinho para a gente do seu escritório. Perfeito. Então, eu me exonerei do serviço público no começo desse ano e agora tenho voltado a minha atuação para a advocacia. Temos um escritório aqui na cidade de Itu. Mandar um abraço também para o meu sócio Gustavo, um profissional de muita competência. Contamos também com o André, um advogado diferenciado que está lá no dia a dia com a gente. Nós atuamos, além da área eleitoral, que é o foco, inclusive, nesse ano de 2024, né? Uhum. Uma experiência que começou lá em 2012, nas eleições de Campinas, enfim, e que ao longo do tempo a gente teve a oportunidade de acompanhar em outras cidades, enfim, tudo mais. Na área eleitoral, a gente concilia também a atuação com o direito administrativo, questões de direito público, tudo que envolve as relações com o Estado. Então, desde o Estado atuando de alguma maneira que afete um particular, mas não só, a relação entre os próprios agentes públicos. Enfim, isso tem a ver com o direito administrativo. A gente trata também de direito penal dessas questões e, assim, preciso confessar, a área jurídica, o direito é amplo e amplo o suficiente para nos trazer possibilidades de atuação nas mais diversas áreas. Então, há casos que a gente tem condições de contribuir com o direito civil, empresarial, corporativo, enfim, direito trabalhista, mas, claro, com a ressalva que, e aí a gente é muito franco com os nossos clientes, há questões que, pela sua especialidade, aprofundamento e até, eventualmente, pela complexidade, demandando um trabalho conjunto, nós temos, claro, profissionais que são recomendados e aí a gente coloca os interessados em contato. Então, basicamente, é um escritório voltado ao direito público, sem prejuízo da gente poder se adaptar para chegar a uma solução satisfatória sempre para quem nos procura. Até para atender, às vezes, os nossos clientes públicos, né, que já pedem alguma demanda que está um pouquinho fora desse escopo especificamente. O que eu tenho curiosidade também conta um caso legal pra gente que passou pela sua vida, sem citar nome, lógico, mas que você lembre e fale, nossa, esse caso é engraçado, polêmico, diferenciado, não sei, você tem algum caso assim? Se não tiver, a gente deixa esse tempinho para você e a gente continua seguindo aqui. Vamos lá, são muitos casos que acabam passando ao longo da nossa vida, né? Desde que eu estagiava na época da faculdade, tinha um estágio obrigatório que a gente precisava acompanhar as audiências de tentativa de conciliação no Juizado Especial Cível de Campinas. Certo. E o Juizado Especial Cível é aquele antigo juizado de pequenas causas, né? Então, as causas com menor complexidade acabam sendo tratadas por ali. Então, mesmo nas próprias audiências de tentativa de conciliação, a gente deparava com alguns desafios. Passando, por exemplo, pelo grande... Isso é algo que me marcou bastante. Como o sistema de justiça ele pode ser intimidatório para quem ali não tem
familiaridade, que não se relaciona com frequência. Então, a gente vê pessoas humildes ali passando por audiências de tentativa de conciliação que são procedimentos, fluxos aparentemente banais, perto de tudo que pode acontecer num processo judicial, mas a pessoa ficava ali intimidada, nervosa. Teve um senhor que chegou a desmaiar nessa audiência de tentativa de conciliação. E isso já me acendeu um alerta, sabe? Então, foi um caso... Que dica, desculpa só, mas que dica que você dá para essa pessoa que ela é convidada para ir para audiência, recebe uma intimação, né? Falando no nosso mundo jurídico aqui, que dica que você dá para ele quando ele vai para audiência? Falar a verdade é um pressuposto, tá? Mas assim, falar a verdade com tranquilidade, pensando que as coisas sempre se acertam, que a gente pode pensar para que não aconteça esse tipo de situação? De repente você fala assim, não, o problema não é a pessoa, é o jeito que ela foi tratada, é o judiciário como um todo. O que você acha que leva também a esse nervosismo? Essa é uma questão estrutural que envolve o judiciário brasileiro, né? E não só o judiciário, mas todo o sistema, né? Quando a gente fala, inclusive, da advocacia, Ministério Público, enfim, todos os partícipes aí desse sistema que busca a solução de conflitos. Então, isso tem sido cada vez mais estudado, pesquisado, mas fato é que as instituições, né, acabam passando por um processo de mudança que leva muito tempo. Então, nós tivemos, inclusive, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, peraí, vamos parar um pouquinho com esse juridiquês, né? Recomendando, então, que as pessoas deixem de usar termos e palavras complexas quando a gente tem um sinônimo perfeitamente compatível, que é possível ser entendido por todos. Isso diz respeito à própria democracia. Né? Então, o rompimento dessas barreiras institucionais que passam pela linguagem, passam pela vestimenta, essas barreiras passam pela própria arquitetura dos lugares, enfim, como as coisas se dão, e também pelas pessoas envolvidas, os agentes públicos, né, esse material humano, esse aspecto subjetivo, o que envolve como a pessoa é atendida, é recebida, é tratada, né? Então, é uma relação entre pessoas também, né? Os agentes públicos, os advogados também. Talvez então, a primeira diálogo... dica, então... Desculpa. Talvez a primeira dica, então, fosse para o advogado. Falar para o cliente dele, vai com calma, que a gente consegue resolver. Esse é um cuidado que se precisa tranquilo. tomar, que não é bem assim, né? A gente sabe que é uma obrigação de e-mail, não é de resultado. Então, o advogado que fala, peraí, fica tranquilo que a gente vai resolver, tome cuidado com uma pessoa como essa, né? Mas até nas causas do juizado, até 20 salários mínimos, nem precisa de advogado. Então, eu não sei te dizer, sinceramente, se é uma orientação para os advogados apenas. Acredito que não. É uma questão de reflexão da nossa sociedade como um todo, de como democratizar cada vez mais o nosso sistema de justiça. Obrigada pela dica. Eu acho também, concordo, acho que, principalmente num juizado, pensando que foi o que você deu a dica, também os conciliadores, que nem sempre são juízes, eu acho que é bacana ter essa sensibilidade. Sem dúvida, sensibilidade humana, empatia, são valores aí importantes e que, infelizmente, a gente acaba deparando que às vezes acabam ficando em falta. Nem fale. Tem alguma dica que você pode dar, assim, quais são as principais dúvidas que as pessoas têm dentro, que levam para você, no geral, na sua área de atuação? Seja no direito público, especificamente no constitucional, administrativo, eleitoral. Que dúvida que as pessoas sempre têm? Você sabe que, eu pensando aqui nos meus colaboradores aqui, o Mundo Empresarial, que é o meu parceiro, eu fiz um podcast com eles há um tempo atrás e eles me perguntaram, e foi até um videozinho curto que eles fizeram, que eu até postei na minha rede social, que eu achei muito bacana, aquela famosa dica que te pedem. Dá uma diquinha sobre, ou um palpite sobre determinado assunto. Como que você é procurado? Você é procurado com frequência pelos seus amigos, colegas de trabalho, professores também. Dica geral. Ou um palpite até na família, naquela reuniãozinha familiar, né, Samuca? Que eu lembro que foi a pergunta que você me fez. Naquela reuniãozinha familiar, que você saiu só para fazer um almocinho bacana e, de repente, vem aquele caso para você dar uma dica. Como que você lidar com essas situações? Eu acho que
esse é um ponto fundamental na carreira de quem pretende advogar, que é ter essa percepção de que as pessoas com quem a gente se relaciona vão perguntar sobre algo. Isso faz parte, né? Não significa que é uma consulta. Claro que sendo uma consulta, precisa ser tratado como tal. Certo. Mas esse cuidado, porque são as pessoas que nos conhecem que vão nos procurar principalmente no início, né? As pessoas com quem a gente se relaciona, que a gente tem mais intimidade, proximidade, enfim. E aí a possibilidade de que isso seja convertido num relacionamento profissional para que você consiga ajudar efetivamente, né, com o caso subordinado, esse é o nosso maior desafio. Porque existem, infelizmente, algumas pessoas que nos procuram querendo uma consultoria sem a contraprestação disso. Né? Então, assim, a gente acaba se equilibrando. É um desafio muito grande, até porque, e aí só voltando rapidamente para a questão das audiências de conciliação, enfim, foi nesse momento que, além de perceber a relevância e a necessidade de que o nosso sistema de justiça seja mais democrático, que eu tive também a percepção de que, como advogado, eu lidaria basicamente com problemas das pessoas. Essa é uma verdade. E aí entra uma questão interna, que a gente precisa cuidar, para que os problemas das pessoas, que muitas vezes vão constituir a nossa missão, né, resolvê-los ou contribuir com a solução, eles não se tornem os nossos problemas pessoais. Porque a gente que se envolve na busca da construção de algo, né, que seja produtivo, a gente leva isso, muitas vezes, para o ambiente extra-profissional, além ali do nosso trabalho. E aí, quando a gente começa a levar para casa, isso começa a afetar as nossas relações pessoais, o nosso sono, enfim, eu acho que esse é um cuidado especial. A gente saber que vai enfrentar problemas, mas a nossa missão é ajudar a resolvê-los. Eles não são nossos problemas pessoais, eles passarão a ser as nossas preocupações profissionais. Então Qual é a sua dica para a gente conseguir conciliar isso? Porque eu também tenho essa dificuldade. Eu pego o problema do cliente e aí eu fico chateada com o resultado que deu, ou alegre também, né? Mas algumas situações, como você disse, como a gente não pode prometer o resultado, tem situações que já são difíceis, já são complicadas e, na verdade, quando o cliente nos procura, a gente vai tentar minimizar aquele impacto negativo que aquele resultado pode trazer para a vida dela, porque nem sempre o cliente tem razão pensando processualmente. Afinal de contas, a gente tem um vencedor e um perdedor no processo, seja parcialmente ou seja totalmente. Então, é difícil você falar assim, vou ganhar tudo, vou perder tudo, mas eu tenho essa dificuldade. Você tem alguma dica que possa, sei lá, alentar os nossos corações? Tenho sim. O que você mencionou agora envolve discussões sobre o direito material, que envolve se a pessoa tem o direito efetivo, aquilo que ela pleiteia, que ela pede, se ela está com a razão, e também envolve o direito processual, que são os mecanismos, as ferramentas que o processo dispõe, que os advogados devem manejar. Então, nem sempre ganha quem tem razão. Essa é uma verdade boa de se repetir. Porque às vezes a pessoa chega no escritório e ela tem razão, mas ela não tem prova nenhuma daqueles fatos. E como que a gente consegue falar para o cliente que ele tem razão, mas ele não ganhou o processo? E aí cabe a gente, a partir do estudo, da dedicação, do aprofundamento, buscar conciliar esses fatores, o direito processual com o direito material. Uhum. E para chegar na dica sobre como a advogada ou o advogado consegue conciliar todos esses desafios, muitas vezes algumas cobranças, enfim, o caminho é a qualidade de vida. O caminho é a reflexão, é a meditação, é a análise, sim, através dos profissionais também de saúde, que têm essa formação, que podem contribuir com essa qualidade de vida. E, particularmente, eu tenho que puxar um pouquinho a brasa para a sardinha do jiu-jitsu, que está relacionado ao esporte. Legal! Você faz jiu-jitsu, conta um pouquinho mais aqui. Como você concilia aí, então, a sua tranquilidade mental com o jiu-jitsu? Sem dúvida, o jiu-jitsu é a minha terapia e a prática esportiva em geral, O esporte assume uma função muito importante na vida de qualquer pessoa.
Então, eu tive a oportunidade de começar a treinar jiu-jitsu lá em 2010. Eu estava no penúltimo ano da faculdade, quando fui intimidado por um valentão. E a partir desse momento, eu passei por uma experiência que eu não gostaria que fosse repetida, né? E queria aprender a me defender, caso isso fosse possível. E aí, conheci pessoas maravilhosas que tenho a oportunidade e o prazer de conviver até hoje também. Meus professores, Roberto Tosi, César Tosi e os amigos lá da Academia de Campinas, foi onde eu comecei e mantenho o vínculo até hoje nas competições. E ali eu comecei a entender um pouquinho melhor sobre a vida como um todo. Porque às vezes a gente está com a autoestima muito elevada. Poxa vida, você está se sentindo super bem, né? O ego até acaba assumindo ali uma posição perigosa, eu diria. E a gente no treino acaba sofrendo ali alguns reveses, apanhando um pouquinho, tem algumas posições desfavoráveis, enfim, acaba sofrendo ali, né? Eu vou usar derrota entre aspas, né? Porque é treino, mas tem posições de finalização, de estabilização, de controle, enfim, e isso coloca a gente no lugar. E do outro lado... Que legal. Isso também acontece. Sabe, Kadra, quando a gente está com uma baixa autoestima, quando a gente não está muito bem, né, se sentindo ali pressionado por variadas situações da vida, adversidades, enfim, quando a gente treina, né, existe também toda uma questão de metabolismo, tem processos que ocorrem no corpo humano, né, liberação de substâncias que nos fazem sentir melhor. Então, o jiu-jitsu ajuda a gente a ter mais segurança, mais autoestima, mais autonomia. Saber usar o nosso corpo, qual é o nosso alcance, a nossa autonomia nesse sentido. Então, eu tenho a experiência de dizer que o jiu-jitsu transforma positivamente as nossas vidas. E sou um fã, além de assistir às lutas, acompanhar isso, também praticar, lutar. E aqui em Itu, tendo a oportunidade de treinar na Academia Otávio de Almeida, com o grão-mestre Otávio de Almeida Júnior, o professor Frederico de Almeida, uma equipe incrível, pessoas maravilhosas aí. Deixa seu abraço aí para eles, então. Um abraço para o mestre Otávio. Uma gratidão eterna, um aprendizado constante. Então, em relação ao jiu-jitsu, eu tenho essa oportunidade e prazer de acompanhar e ser acompanhado de pessoas incríveis. Tem alguma forma que, e aí você que é um grande entusiasta aí pelo esporte, alguma forma da gente pensar na conciliação do mundo jurídico com o esporte? Com certeza. Aliás, o que é jurídico? O mundo jurídico diz respeito à vida, à vida das pessoas, os relacionamentos, né? Dentro de casa, existe o direito de família, com os nossos vizinhos, o direito de vizinhança. Enfim, quando a gente sai na rua, relações jurídicas são estabelecidas. Então, na parte esportiva, nós temos ainda cada vez mais uma tendência à profissionalização do esporte, o que precisa ser muito valorizado no nosso país. Então, pensando nisso tudo, a relação entre o direito e o esporte, nós temos tribunais, dependendo da área esportiva, já especializados e voltados ao tratamento desses temas, ainda que estejam ali numa esfera mais administrativa do que jurisdicional, mas fato é que há uma tendência cada vez maior dessa especialização, sim, sem sombra de dúvidas. Bacana. Fala, tem alguma dica que você quer dar aqui? Não, eu queria um bate-papo meio rapidinho no sentido de pedir dica de livro, dica de... Eu acho que, assim, a gente tem muitos livros bons que você poderia dar alguma dica aí pra gente. Pensar um pouquinho aí em quais programas de TV favoritos seus. Eu sei que você dá umas dicas lá no seu Instagram sobre livro, programa. Pode dar umas dicas aqui pra gente também, pra quem tá nos assistindo? Com certeza. Quem puder, inclusive, acompanhar essas postagens, né? O @LucasCardosoPro, por favor, não deixe de conferir. Mas, em relação a livros, séries e filmes, é algo que eu gosto muito de conversar com as pessoas, compartilhar e ouvir também sugestões. Né? E na área jurídica, por exemplo, nós temos várias séries relacionadas ao direito. Então, The Good Wife foi uma série que
me marcou bastante enquanto eu estava ali na graduação, um pouquinho depois de formado, que envolvia a atuação de uma mulher depois que ela tinha se afastado um pouquinho do universo ali jurídico, cuidando, valorizando a família, mas diante de uma situação de divórcio, ela precisou retomar essas atividades. Então foi muito interessante acompanhar essa série. The Good Wife fica aí uma das indicações. Muito legal, fica a dica. A gente tem a Suits também, né, com Harvey Specter, Mike, enfim, é uma série aí que a turma adora também e realmente, né, claro que a partir do sistema judicial norte-americano. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado que os filmes e as séries que muitas vezes chegam pra gente, eles têm como premissa o sistema judicial de lá, que é diferente do brasileiro. Né? Então aí a gente vai falar de elementos, de precedentes, né? De jurisprudência, enfim, da influência que isso tem por lá e, enfim, é uma cultura diferente. Mas no Brasil também, por que não usarmos isso como inspiração? Até porque a gente, como advogado, precisa encontrar soluções inovadoras. Aí trazendo para uma série brasileira, a série Mandrake, inspirada no livro, inclusive, uma série incrível, sensacional. E de livros, eu diria... Um que me marcou durante a graduação foi um livro do Saulo Ramos, chamado Código da Vida. Foi um livro que realmente abriu meus olhos para o relacionamento e a importância, né, do direito com a vida como um todo. O lugar em que você está inserido, as relações pessoais que você tem, como isso tudo interage e você pode contribuir com os rumos ali da sua comunidade também, juridicamente. Esse livro, então, O Código da Vida, é um dos que eu costumo recomendar. Muito bom esse livro, eu também já li. E adoro as séries que você indicou também, então, pessoal, assistam que vale a pena. Posso só fazer uma indicação? Lógico. E aqui um livro sobre a vida, sobre esportes também, que a gente está falando de qualidade de vida, de desafios. Eu ganhei de Natal, no final do ano passado, o livro chamado Operação Portuga, e fala do desafio que um profissional da área da corrida, na cidade de São Paulo, fez aos seus melhores alunos ali, um grupo de 4, 5 alunos, para que quebrassem a marca, o recorde de um outro aluno que era um pouquinho indisciplinado, digamos assim, com as orientações da equipe técnica. Mas esse cara conseguiu um tempo sensacional numa maratona, e aí o desafio era como esses outros iriam quebrar a marca ali do seguindo, indisciplinado. Exatamente. Então, seguindo regiamente as orientações da equipe técnica. Mas é um livro que não fala só sobre isso, sobre os desafios de você conquistar uma marca. Porque isso realmente é importante na nossa vida. Né? A gente não pode esquecer da importância das vitórias, da abdicação de uma série de outras coisas, do foco, da dedicação. Mas existe toda uma vida por trás. E são esses bastidores, os desafios que cada um passava ali nas suas vidas, desde um acidente, que a pessoa fraturou a perna e precisou colocar uma gaiola e não curava, né? O osso não se fixava, como ele teve a paciência, a busca e a iniciativa por soluções. Ele conta que foi o pediatra que deu uma indicação ali que fugia completamente do rotineiro, e aí conseguiu vencer esse obstáculo e todos os demais. E o livro termina com uma lição que é uma história de vida, sabe? Na verdade, com uma história que é uma lição de vida. Esse livro termina de uma maneira ali que realmente nos emociona bastante. Que legal. Não vou dar o spoiler aqui, mas já fico até emocionado só de lembrar. Que bacana. Pensando aqui que a gente já está caminhando para o final da entrevista aqui, se é que a gente pode chamar de entrevista, que eu acho que é mais um bate-papo mesmo, que, aliás, eu adorei. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, um convite muito para lá de especial, até porque você já trabalhou comigo também, dando uma parte aqui, né, que a gente já trabalhou junto, então, assim, confio no seu trabalho, sou sua fã de carteirinha, e eu acho que, como todo, pensando aqui agora no nosso colaborador, o pessoal do mundo empresarial aqui, e pensando nesse viés empresarial que a gente acaba levando, que o escritório também acaba sendo, de certa forma, algo que se assemelha muito a uma empresa.
Eu sei que a OAB afasta isso, até porque a gente tem uma série de tabus aqui que a gente tem problemas, às vezes, de como poder divulgar o nosso trabalho, essa parte de marketing que você não pode fazer diretamente, pensando em convidar, divulgar o seu serviço, essa necessidade de cunho informativo que a gente acaba tendo também atrelado à nossa carreira, que é algo que acaba vindo da OAB, das orientações, então... mas, de certa forma, eu vejo o cunho empresarial que você tem quando você tem um escritório, porque, afinal de contas, você tem uma equipe de trabalho, você tem clientes que você atende. Então, qual é a dica que você tem para o sucesso do escritório e para que o seu cliente se sinta confortável? Como conquistar um cliente, como manter um cliente, porque, às vezes... conquistar, às vezes, é até mais fácil do que você fazer a manutenção daquele cliente, né? Porque a manutenção é da atenção. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso também, acho que o pessoal vai gostar de saber. Claro. Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra e até elogiar toda a qualidade do programa, desde a preocupação com os detalhes, né, de como a gente é recebido, passando pela sua naturalidade, espontaneidade e desenvoltura. Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu confesso que na faculdade a gente aprende que a advocacia não constitui empresa, realmente, você colocou muito bem. Então, a atividade do advogado não constitui empresa por uma questão legal, né? É algo jurídico, ainda que, preciso fazer essa ressalva, recentemente fui surpreendido com a denominação de uma empresa com algo envolvendo um nome jurídico. Então, enfim, X advocacia. Mas, independentemente desse ponto fora da curva, né, os escritórios de advocacia não são levados a registro na junta comercial, na JUSESP, no caso de São Paulo. Né, eles são controlados, fiscalizados, né, há um registro perante a OAB mesmo. E como também você colocou de uma maneira muito sóbria e sensata, não é por não constituir empresa que não haja desafios semelhantes. Então, a própria organização do espaço, das pessoas, de quem vai trabalhar, os fluxos, os procedimentos. Então, a gente tem toda essa rotina que precisa ser compatibilizada com os desafios da advocacia propriamente dita. Então, você conseguir organizar a parte de pessoal, a parte contábil, essa parte de gestão e relacionamento com o cliente, são coisas que a gente muitas vezes deixa de aprender na faculdade. E muitas faculdades têm percebido isso e tentado criar um pouco mais uma abertura para a interação. Peraí, se o aluno formado aqui quiser exercer a advocacia por conta própria, como isso vai se dar? Então, também faz parte de um processo de um amadurecimento interessante. Quanto antes as pessoas puderem, os estudantes, entrarem em contato com aqueles mais experientes que já tenham passado por isso, eu acho que essa é uma das dicas mais valiosas que a gente pode citar. Bom, então, só tenho a agradecer. Obrigada pela dica. Tem alguma coisa que você queira falar aqui que eu não perguntei, que você fala, nossa, eu preciso deixar esse recado aqui? Por favor, é o seu momento, hein? Em resumo, o importante para a vida como um todo, né? Eu acho que essa mensagem de a gente se dedicar fazendo o que gosta, cercado de pessoas com quem a gente tem um relacionamento, uma experiência positiva, que agregam para a nossa vida. Então, quando a gente está fazendo o que gosta, e aí, profissionalmente, na vida pessoal, na área que envolve também a prática de esportes, que contribui decisivamente para a nossa qualidade de vida, e aqui eu preciso destacar a importância e a diferença que o jiu-jitsu pode fazer nas nossas vidas, eu acho que esse equilíbrio, essa harmonia acaba sendo a chave para uma vida feliz. Que legal. É isso aí, pessoal. Então, encerrando aqui o podcast, eu agradeço a todos vocês que assistiram a gente aqui até o final. Sigam o Lucas aqui nas redes sociais. Sigam a Global Media, sigam o Mundo Empresarial, que fez todo o cenário. Eles fazem o meu Instagram, eles fazem o meu blog, o meu site. Dá uma olhadinha lá, vocês vão amar. E aí vocês já me seguem e seguem eles também.
E, por fim, aqui, agradecimento especial para a Iriana também. Iriana Conceito, que vestiu aqui o meu look. Se vocês forem na loja dela, vocês vão amar. Além do tratamento que ela dispensa com os clientes, que é uma pessoa incrível. Ela se veste muito bem, dá dicas legais de look. Então, segue ela lá na rede social dela também, tá bom? Muito obrigada, tchau e até a próxima. Aliás, mandem dicas do que vocês mais gostaram dos assuntos discutidos aqui. Mandem sugestões. Se vocês falarem, nossa, tem uma pessoa muito legal que eu quero que ela entreviste, que ela chame para o podcast, para esse bate-papo incrível, deixa lá nas nossas redes sociais a indicação e a gente convida a pessoa para vir para cá. Muito obrigada e até a próxima.